Bom, então, moçada, beleza, essa é a terceira parte, né, do nosso vídeo aí de hidrostática, física de quarentena. Então vamos terminar esse estudo de hidrostática, né, agora na sua última parte. Bom, qual que é o lance agora? Considere, por favor, o seguinte problema, né, já que a gente já andou estudando aí, né, os princípios de Pascal, né, a própria ideia de Arquimedes, né? Vamos lá, imagina a seguinte situação, um bloquinho, um objeto, ok? Ele está totalmente submerso num certo fluido, num certo líquido, né? Ok? Bom, pelo princípio de Stephan, o que a gente sabe? Pontos que têm a mesma profundidade vão ter pressões iguais, né? E aí, como é que funciona? As pressões laterais, elas acabam se anulando, mas as pressões verticais não, né? Então, o que acontece? Você vai ter que haverá uma força resultante vertical para cima. Essa força resultante vertical para cima é que a gente chama de empuxo. O empuxo, então, vai ser literalmente uma força resultante que o próprio líquido faz sobre um objeto que nele se encontre, ok? Essa força vem do fato de que o fluido ele pressiona por todas as direções o objeto, ok? A pressão é multidirecional, mas as forças na mesmo nível acabam se cancelando. No entanto, as forças verticais não se cancelam. Por quê? Princípio de Stephan. Qual é a ideia? Pontos desnivelados vão ter diferença de pressão, ok? E a pressão de baixo é maior que a de cima. Então, pressão, força sobre área. A força que vem de baixo é maior do que a que vem de cima. E a resultante, então, vai ser vertical para cima. Essa força resultante que o fluido faz sobre o objeto é justamente o empuxo, né? Beleza? Bom, quem foi Arquimedes, né? O autor, né, dessa ideia de empuxo e do princípio famoso. Arquimedes ele foi considerado por muitos historiadores aí da ciência como um dos maiores gênios da humanidade de todos os tempos, ok? E seguramente para muitos o maior gênio da antiguidade. Ele tem vários inventos, várias contribuições na matemática, na engenharia, na física, enfim. Mas o fato é o seguinte, né, esse pensador do século III a.C., né, ele teve muitos seus estudos perdidos, né, num incêndio, num dos incêndios, pelo menos o último foi o maior, né, incêndio da famosa Biblioteca de Alexandria. Então, muitos dos estudos dele se perdeu, mas alguns ficaram, inclusive esse aqui, né, estudo de hidrostática. Bom, o detalhe é o seguinte, né, que slide, né, a princípio, né, há uma história aí corrente, né, talvez aí algo de imaginação, de forçação de barra, mas enfim, conta essa história de que um dia, né, o Arquimedes estava tentando resolver um problema, né, sobre uma autenticidade de uma certa coroa de ouro que o rei de Siracusa mandou um ourives fazer, e essa coroa era muito bonita, mas o rei desconfiava que ela não era de ouro puro, não. E ele pediu para Arquimedes resolver isso sem danificar a coroa, que a princípio, né, embora duvidosa a sua constituição, mas ela era bonita. Arquimedes pensou e um dia ele descobriu, teve um insight durante o banho. Aí a história de que um cara animadão lá, por ter descoberto, saiu pelado pelas ruas de Siracusa gritando: eu descobri né, a resposta, né, em grego, eureka. Enfim, essa história aí passou ao longo dos séculos e ficou. O que importa dela pra gente é que o princípio de Arquimedes é justamente a ideia de empuxo. O que ele fala?
O empuxo que um corpo recebe de um fluido é igual ao peso de fluido porque esse mesmo corpo desloca, ok? Então, esse é o famoso princípio de Arquimedes. Então, imagine o seguinte, a banheira cheia d'água, até quase transbordar. Se você, por exemplo, coloca lá a sua mão nessa banheira com água, mergulha sua mão, ela estava cheia até a boca. Você colocou sua mão, você desloca a água, vai entornar um pouco de água, ok? Por quê? Arquimedes mesmo formulou essa frase: dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço, ok? Então, se você entra na banheira, no seu corpo entrou, a água tem que ser deslocada. Né? Não dá para você e a água na banheira ficar ao mesmo tempo lá. Né? Então, o que é o empuxo? O empuxo é justamente igual ao peso de fluido que você desloca. Então, se você, por exemplo, entrou na piscina, numa banheira, por exemplo, né, com água, e você, sei lá, imagine que você conseguiu deslocar, sei lá, 50 quilos de água. Isso quer dizer que você deslocou um peso de água de 50 vezes 10, 500 newtons. Bom, o peso de água que você desloca é igual ao empuxo que você recebe. Então, se você deslocou 500 newtons de água, você recebe o empuxo de 500 newtons. Então, lá, empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Né? Se você considerar que peso é massa vezes gravidade, então empuxo é igual a massa do fluido que deslocou vezes a gravidade. Lembrando que massa também pode ser escrita como sendo o que? Massa. Densidade vezes volume. Beleza? Massa é o que? Densidade vezes volume. Então o empuxo fica assim, ó, densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Essa é a fórmula famosa do empuxo, o princípio de Arquimedes. Ok? Para aplicar esse princípio aqui, ó, num probleminha, né, rapidinho, para a gente então, né, já ir procurando encerrar isso aqui. Imagina o seguinte, ó, uma bela raia, lindo, né, bonito, está lá nadando tranquilamente lá nas águas de Fernando de Noronha. Né, essa ilustração aí, ó, essa figurinha, imagina essa raia lá nadando bacana. Considere que o corpo da raia tem um volume, né, de 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e que a densidade da água seja 1 grama por centímetro cúbico. Vamos considerar essa densidade mesmo. Nesse caso, qual é o empuxo que a raia recebe? Olha lá. Primeira coisa, tem que harmonizar as unidades, né? Lembra de densidade? Então, grama por centímetro cúbico, não. Vamos passar para quilograma por metro cúbico. 1 vezes 1000, 1000 quilogramas por metro cúbico. Bom, então vamos lá. Calculando o empuxo. O empuxo vai ser densidade vezes volume vezes gravidade. Se você também quiser, tá, você fala assim, massa específica. Né? Massa específica do fluido. Vezes volume deslocado vezes gravidade. Vamos lá. É a água, né? Então, a densidade da água, se você quiser massa específica, é 1000 kg metro cúbico. Volume deslocado, a raia, no ano passado falou, a raia tem 8 vezes 10 menos 3 metros cúbicos, vezes a gravidade. Faça as contas e ache 80 newtons. Isso, nesses casos, quer dizer que a raia recebe um empuxo de 80 newtons. Vamos lá. Para terminar, então, nossa aula, para terminar esse estudo de hidrostática, existem 3 situações muito importantes, tá, de equilíbrio de um fluido. Na primeira situação, ali, ó, vamos lá, um empuxo maior que peso. Então, aqui nessa gravura, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Um objeto recebeu um empuxo para cima, empuxa sempre para cima, né? Superior ao peso dele para baixo. Então isso quer dizer que esse corpo não está em equilíbrio. Qual vai ser o efeito? Força resultante vai ser para cima. Então ele vai subir aceleradamente. Mas ninguém sobe para sempre. Ele vai subir até quando? Bom, até ele ficar parcialmente fora d'água. Quando uma parte do corpo sai da água, isso quer dizer que o empuxo diminui. O empuxo é igual a densidade do fluido vezes volume deslocado vezes gravidade. Como ele desloca menos água, o empuxo diminui. Se o empuxo ficar igual ao peso, pronto. Aí o objeto fica em equilíbrio. Beleza?
Então, né, nesse caso aí, o que acontece? Vai subir o objeto, voltando à ideia, ele sobe aceleradamente até chegar na superfície e ele para de subir, para ficar em equilíbrio. Peso igual ao empuxo. Peso para baixo igual ao empuxo para cima. Isso chama-se flutuação. Então, quem pode flutuar? Qualquer corpo flutua? Não. Primeiro, ele tem que receber o empuxo maior que o peso, quando totalmente mergulhado. Aí ele vai subir até ficar parcialmente fora d'água. Beleza? Bom, na prática, só pode flutuar objetos cuja densidade seja menor, cuja densidade, né? Cuja densidade sejam menores do que a densidade do fluido. Então, quem flutua? Um objeto menos denso que o líquido, que o fluido, né? Bacana? Uma outra situação importante acontece assim, imagine que o peso agora é maior que empuxo. Bom, quando o peso é maior do que empuxo, o que acontece? O nosso objeto, olha só, peso para baixo maior que empuxo, ele vai descer aceleradamente. Ele desce, 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 mas não desce a vida inteira não. Ele desce até encostar no fundo. E encostou no fundo, o empuxo é igual era antes. Beleza, o empuxo não muda mais não. Mas aparece a força de reação normal. Aí agora essas duas, ó, empuxo mais normal para cima é igual ao peso para baixo. Quando isso acontece, você tem equilíbrio. Bacana? Bom, então o objeto, nesse caso, né, quando o empuxo é menor que o peso, o objeto vai descer aceleradamente. Ele desce até encostar no fundo. Isso chama-se afundamento. E na prática, quem pode afundar? Bom, para afundar, a massa específica, ou seja, a densidade, né, do objeto tem que ser maior do que a do fluido. Então, quem pode flutuar? Quem flutua é com objetos menos densos que o fluido. E quem pode afundar? Quem afunda são objetos mais densos que o fluido. Então, só quando a densidade do corpo é maior que a do fluido, ele afunda. Terceira e última situação exótica, hein? Exótica. A situação de um objeto totalmente submerso, mas mesmo assim, o seu peso e seu empuxo são iguais. Quando isso acontece, aí o objeto já está de antemão em equilíbrio, né? Ok? Aí, ó. Força resultante nula, equilíbrio. Aí a densidade do corpo tem que ser exatamente igual à densidade do fluido. Quando as densidades são iguaizinhas, aí ele fica assim, já totalmente em equilíbrio. Ok? Bom, galera, então é isso aí. Esse estudo ele foi o objetivo, né, de ajudá-los a compreender a hidrostática, né? Algumas aulas já foram disponibilizadas nas plataformas. Enfim, é importante essa leitura, né? Leitura do material, leitura do livro, enfim. E em breve nós vamos postar também exercícios, né? Então, vista a teoria feijão com arroz, você, né, tem lá uma recomendação, listinha de exercícios para vocês fazerem. E depois eu vou ver se eu faço um vídeo com resolução de problemas. Bacana? Né? Então, ajudando aí vocês a estudarem, enfim, a gente ter um conteúdo aí bacana, né? Bem calibrado para a gente avançar. Ok? Bom, valeu demais, né? Cuidem-se e até a próxima aula, galera, né? Antes aqui, ó, antes detalhe, tava esquecendo detalhe, poxa, eu despedi antes da hora, hein, galera, foi mal aqui, ó, detalhezinho, exemplo, poxa, como é que eu vou despedir sem fazer o exemplo? Foi mal, hein, esqueci do exemplo, rapidão aqui, rapidão, naviozinho, 950 toneladas, flutua tranquilo no oceano, vamos lá, gravidade 10, eu quero saber o empuxo, beleza? Vamos lá, então é simples essa aqui, hein, moleza, se o navio está flutuando é porque está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, o peso para baixo tem que ser igual ao empuxo para cima. Fácil. Se você conseguir achar o peso do navio, você já tem de graça o empuxo. Porque eles têm que ser o quê? Iguais, né, galera? Olha lá.
Empuxo igual a peso, calculando o peso, você mata o empuxo. Ó, MVG, então qual que é a massa? 950 toneladas, quer dizer, 950 mil quilos. 950 mil vezes 10, 9 milhões e meio de newtons. Ok? Se você quiser ficar mais bonita, 9,5 vezes 10 a sexta newtons. Né? Então, se ele está flutuando em equilíbrio e essa é a situação. Era isso que tinha faltado. Agora sim, galera. Valeu. Depois do exemplo, fui!